Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast da UAB Uberlândia. O Pod Jus que vocês já conhecem, né? Estamos aqui com grandes profissionais, presidentes de comissão, que nós vamos apresentar a partir do momento que nós vamos dar início à nossa conversa. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente atual e imprescindível: mediação e inclusão. Qual o papel da advocacia na resolução humanizada dos conflitos? Nós falamos muito em inclusão, nós falamos isso nas leis, nós falamos nos discursos, nós falamos nos nossos eventos institucionais, né? E nós falamos o tempo todo na teoria. Mas eu quero saber, e hoje nós vamos discutir isso, aquele momento em que explode, o conflito explode, a emoção aflora. Será que realmente nós vamos decidir isso com a inclusão das pessoas, ou a gente vai simplesmente reduzir isso tudo num número de CPF? Então a provocação é desse sentido e mais. Vamos falar um pouquinho de mediação sistêmica. Como essa mediação sistêmica ela vai transformar, né, essa lógica tradicional de adversários que a gente tanto tem, né? Eu posso falar, e não vou falar muito porque senão eu vou contar a minha idade, mas assim, quando nós tínhamos a escola tradicional da advocacia, nós tínhamos que ter o conflito, né? Você é advogado da outra parte, eu não posso nem te cumprimentar, porque senão eu estou fazendo menos pelo direito do meu cliente. Isso tem modificado, graças a Deus tem modificado, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também. Então eu queria conversar primeiro com a doutora Fernanda Azevedo de Ávila, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico. Então, quando nós falamos em incluir esse sentimento das partes, o que isso significa dentro da perspectiva do direito sistêmico? Gostaria que você explicasse um pouco o direito sistêmico e falasse como isso impacta. Então, pegando o gancho aí no que você falou, a gente sai desse aspecto adversarial, né? De onde a lei coloca quais são os procedimentos que a gente vai adotar. A gente torna o direito mais humano quando a gente traz esses sentimentos, essas emoções, começa a analisar isso sob o aspecto do conflito. Porque, na verdade, o conflito ele nasce antes do processo. E aí a gente precisa analisar isso que vem antes, às vezes, para tornar a decisão mais eficaz. Então, o olhar sistêmico, ele nos convida a fazer essa análise, que não é só legalista, procedimental, a gente não exclui isso. Na verdade, a gente inclui o outro aspecto humano sobre esse olhar, que é da onde realmente nasceu o conflito. O que está sustentando esse conflito? Às vezes os sentimentos, o que está faltando ali para essas partes realmente convergirem em direção à solução. Então, esse é o direito sistêmico que a gente busca, né, sair desse campo puramente adversarial ou puramente procedimental e humanizar esse direito. Trazer todos esses aspectos do conflito à tona em busca de uma solução que seja realmente pacificadora. Aí a gente sai do mero CPF, do mero vamos dar a sentença, entregar ali uma decisão, dos números, né, processuais, e encontra ali, às vezes, através ali de algumas análises, portas que são diferentes da puramente processual. Perfeito. E é importante pontuar, nós estamos falando aqui de direito, né? Exato. Isso aí a gente não está afastando em momento nenhum. A gente inclui outro aspecto, a gente não exclui o aspecto legal, procedimental, né? Isso é importante, mas agora a gente também consegue ter um outro olhar, né? Anterior de onde nasceu o conflito. Então, é inclusão. Inclusão. Uma coisa que eu acho importante nesse aspecto que a Fernanda trouxe é que sem conflito não há solução. Sem sombra, a gente não encontra a luz. E eu falo isso, inclusive, como consteladora, como mediadora, como advogada. O que a gente percebe muito é as pessoas buscando nos processos, a grande maioria das pessoas buscando resoluções de conflitos internos, de justiças pessoais nos processos judiciais.
elas buscam fazer justiça, elas buscam as suas vinganças, entre aspas, pessoais, dentro de um processo. E aqui a gente não está afastando realmente o direito, a gente continua falando do direito, a gente continua falando das normas, mas o que a gente percebe é que essa busca pela justiça pessoal, pela vingança pessoal, é justamente o ponto que faz com que os processos eles não consigam alcançar uma solução. Porque quando nós, advogados, trazemos uma solução para o cliente, porque nós temos a solução para o cliente, a dinâmica emocional, a dinâmica sistêmica, vamos chamar assim, ela vai afastando essa condição de solução. Isso é importante. Nós estamos aqui escutando a doutora Carolina Oliveira Faleiros, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Vamos falar agora com a Não, eu doutora... sou dirigente da comissão. Dirigente. Doutora Fernanda Dairel, que é presidente da comissão. Isso é importante. Doutor Anselmo de Souza Dutra, ele que é da Comissão de Mediação e Conciliação. Doutor Anselmo, mediação, né? Ela tem diversas ferramentas dentro das técnicas. Quais e quando elas são aplicadas no momento em que o mediador percebe a necessidade dessa inclusão emocional? Então, observando a Fernanda e a Carol falando, né, é muito importante a gente ter realmente esse contexto de onde a gente consegue trazer a pessoa humana e vamos excluir o CPF. Porque quando a Fernanda fala, né, o conflito nasce antes do processo. Nem sempre precisamos chegar no processo para solucionar o conflito, né? Então, existem as etapas pré-processuais em que você pode abrir uma mediação pré-processual, não há existência de processo e o conflito muitas vezes é solucionado nesse pré-processual, é o que a gente observa muitas vezes no SEJUSC, né? Então, quando você me pergunta como que a gente pode verificar essa questão de sentimento, de interesse e de necessidade para poder trazer essa solução, é quando a gente coloca a pessoa para decidir o que é melhor para ela. É autonomia, o que a gente chama de autonomia das partes. Protagonismo, né? Exatamente, porque quando você abre um processo judicial, e nós advogados, a gente tem muito esse costume, questão processual, a gente vai abrir processo para que um terceiro dê a solução para aquelas partes. E por que você não soluciona o seu problema? Por que você não soluciona, junto com a outra parte, o conflito que surgiu diante de vocês? Por que você está terceirizando o seu problema? Então, você é capaz de solucionar, é capaz de trazer uma parte dessa solução para que a outra parte também traga essa solução. Mas uma coisa interessante que eu acho que todo mundo falou é que, será que ele sabe qual que é o problema ou ele te apresenta, leva para o advogado um problema que na realidade não é? Porque a gente vê muitas vezes que a pessoa chega no escritório de advocacia dizendo assim, eu quero esse copo. Na realidade, ele não quer o copo. Ele não quer o copo, Ele quer não a quer garrafa. que o outro tenha o copo, ele não quer a garrafa, ele naquele momento... Então, assim, a necessidade de que o advogado tenha esse conhecimento e essa capacidade de escuta ativa para que ele possa identificar o problema. Então, eu vou te trazer então uma possibilidade, Viviane, exatamente naquilo que você me perguntou lá no iniciozinho. Quando a gente fala processo, advogado está acostumado a processo, né? Repetindo o que eu já falei. Agora, o advogado ele tem que aprender a ter escuta ativa, fazer filtragens. Porque quando ele filtra, o advogado tem essa capacidade de filtrar. Ele quer o copo ou ele não quer que a outra pessoa tenha o copo. Então, aí a gente verifica questões de parcialidade. O advogado é parcial? É e deve ser parcial, porque ele tem um cliente a defender. Mas ele também tem que entender que existe a busca de uma solução em que você não precisa terceirizar. Você pode, lá no escritório de advocacia, começar a dar autonomia e decisão ao seu cliente.
e dar uma solução para ele através de: você quer solucionar o seu problema? Ou você quer terceirizar? Então, quando ele começa a fazer isso no escritório, a hora que ele chega para uma mediação, o advogado, ele que a gente chama de colaborativo, ele já fez uma instrução ao seu cliente, já fez uma orientação, seja jurídica, seja processual ao seu cliente, e aí o cliente ele chega com muito mais autonomia e com uma busca muito mais concreta daquilo que é possível. E aí a mente do mediando, que a gente chama, ele já chega muito mais aberta. E aí quando a gente vai para a mediação, a gente tem basicamente três momentos. É o momento da comunicação. É o momento em que o mediador deixa a pessoa se comunicar, seja ela de uma forma direta com a outra parte, seja com o próprio mediador. Ele se comunica, ele se expressa. E aí a gente consegue observar nas expressões faciais, corporais, verbais. Vai muito além do que aquele copo aquele d'água. papel. Exatamente. E aí que são as ferramentas e as técnicas que o mediador ele tem que entender aquilo, trabalhar com perguntas. Você pergunta ferramentas lá atrás. São perguntas diretas, indiretas, circulares. E aí o mediador ele vai trabalhando isso. Por quê? Você está humanizando, a pessoa está expressando. Diferente de um papel que você pega, o advogado fez ali e juntou nos autos. Ah, vou juntar nos autos. Mas você está juntando a pessoa? Nos autos, sim, você junta a CPF. A pessoa não está se expressando. E aí, sim, a expressão da pessoa, facial, verbal, tudo isso que eu falei, você consegue observar. E aí, sim, você humanizou. Você não está juntando o CPF. Eu gosto de dizer que, sob o olhar sistêmico, o advogado é convidado a sair do campo da mera representação processual, que é isso, tudo que ele falou ali com relação ao advogado, e ele se torna um gestor do conflito. Exatamente. Então, ele vai pegar tudo isso que o cliente trouxe, né? Às vezes ele vai ter que transformar isso pro próprio cliente, às vezes ter a noção de que, na verdade, a necessidade que ele está apontando não é aquela que é realmente inerente à necessidade dele, aquilo que ele realmente está buscando é outra coisa. E nós vamos gerir isso, né? E, novamente, gerir isso, às vezes, dentro do processo, porque a gente o advogado leva as questões para dentro do processo, mas as partes continuam se relacionando lá fora, conflitando e trazendo outras questões. E cabe a nós, advogados, levar para o cliente essa questão do: é realmente isso que você quer? Quais são os seus riscos? Quais são as consequências? O que a gente tem aí de campo para a gente trabalhar em busca da solução, né? Então, a gestão, o advogado, enquanto gestor do conflito, é sempre com olhar na solução, né? Qual porta que nós vamos bater lá no tribunal para a gente buscar essa solução? Isso é importante, a gente vai falar muito sobre essa questão das portas, até do conhecimento, né? Que as pessoas, às vezes, elas não têm ciência de que nós temos outras portas, que é aquela antiga, que só do judiciário, só do litígio, ela já foi. E quando a gente fala também que a gente foi nesse momento, né, que a gente transformou a pessoa na parte, né, ela tem um número do processo, ela passa a ser um número do CNJ ali, que você vai identificar. Então, nós temos que extrapolar. Então, Fernanda, de te perguntar, a questão do direito sistêmico, eu gosto muito de falar isso para a gente conceituar das pessoas que não têm esse convívio, né, para saber. Você fala muito em um olhar de um conflito como parte de um sistema maior. E com isso, você está rompendo aquela lógica nossa puramente técnica do processo. Então, você rompeu com o processo e Thaís, como que você faz essa ambiguidade desse processo e a sua técnica do direito sistêmico? Então, na verdade, não é exatamente um rompimento, é um complemento. Porque, historicamente, a legislação precisou criar o procedimento. Olha, tem o A contra o B, depois vem a sentença, depois, né? Então, assim, foi necessário criar um processo. Só que com isso a gente acabou despersonalizando o conflito, é isso. Ele virou um CPF, vamos só aplicar uma fórmula matemática. Só que a gente começou a entender que isso não necessariamente soluciona mais. Eu entregar a sentença puramente, às vezes não soluciona. Um exemplo típico.
Ação de guarda, hoje a gente sabe que a legislação coloca que a grande maioria vai ser compartilhada. Sentença, guarda compartilhada. Mas será que as partes vão conseguir realmente compartilhar a guarda? Então lá eu ganhei a sentença, ganhei lá A contra B, ganhou. Guarda compartilhada, mas e aí? Como que as pessoas estão fazendo fora disso? Então a gente começou a entender que só entregar a sentença, a prestação jurisdicional final, não necessariamente pacifica as partes, não necessariamente traz a função social do que realmente é justiça. Então, o direito sistêmico é esse olhar para, bom, tem um aspecto legal, mas e o aspecto humano? E realmente como que as partes estão fazendo lá na vida real com esse direito que foi entregue para eles? Então, a gente às vezes precisa voltar lá atrás, antes do processo, ver o que está sustentando, o que é a base desse conflito, porque pode ser inúmeras relações. Pode ser uma relação que a gente vai voltar lá para a família, às vezes é uma relação institucional, às vezes é ali uma relação de trabalho que a gente vai ampliando o olhar humano. Então, bom, primeiro ele é uma pessoinha, às vezes a gente vai crescendo essas relações e vai incluindo isso, ver às vezes alguns vínculos que a gente não está enxergando, que está influindo ali para isso virar um processo ou virar um conflito. E aí a gente vai ampliando esse olhar. Então a gente não exclui a questão procedimental, né? Mas a gente passa a incluir as outras relações que são inerentes dos seres humanos. Todo mundo nasce dentro de um contexto que é inerente de relações ampliadas. Hoje nós estamos dentro da instituição OAB, então isso tudo tem um significado, tem consequências, inclusive jurídicas, né? Então a gente não exclui, a gente passou a incluir, humanizar esse direito sempre na busca de uma solução que seja realmente eficaz, uma solução que dê sentido real na vida das pessoas e que a gente consiga aplicar aquilo ali e não só ganhar uma sentença, botar no bolso e, bom, vamos descobrir como é que a gente agora vai lidar com isso. Porque hoje, assim, a gente sabe que é um desafio da justiça, né? Com N processos aí para serem julgados, a forma, às vezes, com que a gente traz os fatos para dentro do processo, às vezes muda tudo. Então, esse olhar do direito sistêmico nos dá essa possibilidade de ampliar o repertório na busca de uma solução. Eu gosto muito de frisar essa busca da solução, porque isso não rompe com a sistemática jurídica, né? A justiça busca dar uma resposta. E o direito sistêmico também quer essa resposta, mas de uma forma que seja realmente humanizada, inclusiva, colaborativa, aí, às vezes conciliadora, às vezes negociadora. Então, a gente tem aspectos que a gente pode sempre incluir dentro dos nossos escritórios, dentro das instituições, dentro da sociedade, para sempre buscar melhorar as relações. Ora, se a justiça está ali para ministrar, dar um destino para as relações humanas, por que não humanizar, né, esse direito? Pegando um gancho aqui no que a Fernanda disse, a respeito de a sentença por si só não ser suficiente, né? Assim como ela mencionou um exemplo de uma guarda compartilhada, eu recentemente fiz uma mediação sistêmica num processo, numa situação, na verdade, de um caso de um inventário, um testamento, na verdade, não era um inventário, era um testamento que tinha a parte do testamento e tinha uma parte que precisava ser inventariada. E isso foi feito judicialmente, tranquilo, foi aberto o testamento, a outra parte foi inventariada, passou pelo processo, tudo ok, o processo já tinha encerrado, o processo se encerrou, para vocês terem uma ideia, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, as partes estavam em conflito. Sentença na mão. E os advogados muito conhecidos aqui em Uberlândia, inclusive um deles é dirigente da OAB, de uma comissão, tá ali muito atuante, me chamaram e falaram, a gente não sabe mais o que fazer com os nossos clientes. Eles estavam se reunindo sempre e disseram, a gente não sabe mais o que fazer com os nossos clientes. Eu preciso da sua ajuda. Eu sentei com os 4.
E aí, qual é o ponto aqui? Quando a gente fala de protagonismo das partes, a gente precisa também entender que dar esse protagonismo para as partes e essa responsabilidade das partes se assumirem ali no processo, vai muito além só delas tomarem a decisão, porque, como a Fernanda disse, os fatos que a gente narra na petição, muitas vezes diz muito mais sobre o advogado do que as partes. A parte senta na frente, conta o caso para o advogado, e o advogado, ele faz uma petição super acalorada para convencer o juiz a respeito de uma situação. Mas de quem é aquela história que ele está contando? Quando a gente fala do direito sistêmico, quando a gente fala da constelação, um dos pilares da constelação, uma das lições que a gente aprende na constelação sistêmica é que nós não somos livres para escolher a nossa profissão. O que isso significa? Que nós normalmente buscamos, entre aspas, salvar o nosso sistema através daquilo que a gente escolhe para nossa vida como profissão. Existe uma regra? É uma regra? Não necessariamente, mas se a gente for olhar de forma sistêmica, aqui na linha da vida, na nossa ancestralidade, a gente consegue entender as nossas escolhas. Se a gente perguntar para a maioria dos advogados, por que você escolheu ser advogado? A primeira frase que eles dizem é, porque eu buscava fazer justiça. Para quem que você busca fazer justiça? Essa frase diz muito sobre muita coisa, principalmente sobre o sistema dele. Vai buscar lá no sistema de origem dele, nos pais, nos avós, nos bisavós, quem se sentiu ou de alguma forma foi injustiçado. Então, quando a Fernanda traz essa questão de não dá para a gente olhar para o processo só como CPF, a gente está trazendo essa questão. E um processo, quando a gente fala de um processo de divórcio, de uma guarda, um processo material, uma cobrança, um processo tributário, um inventário. O inventário, ele não é sobre patrimônio. O inventário é sobre quem foi embora. A gente vê isso. O legado, né? Exatamente. E não é só sobre o legado, é sobre a dor. E aí eu sentei com esses 2 clientes e com os advogados. Pasmem. A gente só conseguiu um resultado satisfatório quando eu pedi para os advogados se retirarem. Mas aí, quando você fala isso, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente tem que puxar nessa questão da formação. Nós estamos aqui no podcast da UAB. E então, eu acho que também é esse trabalho que vocês estão fazendo de importância e que eu trouxe lá atrás, que você vem de uma construção, porque você tem que mudar. Essa geração nova dos advogados, eles têm uma outra visão. Então, quando você traz essa questão de vou trazer justiça, e eu tenho assim, eu sempre acompanho muito estagiário, então assim, eu estou acompanhando essa geração e o que está mudando e quais são os interesses, nós temos que pensar que hoje, o profissional que está se formando, ele tem um objetivo completamente diferente daquele que entrou anteriormente, né? Nós estamos numa sociedade completamente diferente. E essas pessoas serão os profissionais que devem auxiliar também as partes que às vezes estão lá numa sociedade antiga. Então você tem esse conflito, lógico, de idades, de interesses, de sociedade, você tem esse conflito, mas você tem essa necessidade de capacitar o profissional, porque às vezes, por que você teve que às vezes tirar esses profissionais de lá? Porque eles já vinham numa formação estruturada que aquela era a função. E se você for verificar, aquilo era o esperado do cliente dele. Se ele não tivesse essa postura combalida de fazer, de acontecer, o cliente anteriormente não lhe respeitava.
Isso é uma realidade Com que certeza. foi alterada. E, como tal, devem ser alterados os profissionais. Por isso que a gente fala assim, da importância do profissional, dele estar se capacitando, dele estar se atualizando, porque a sociedade vai mudando, você tem que mudar o seu modo de agir, você tem que mudar, né? Você não pode... Necessidades novas, visões novas, Com posturas certeza. novas. A própria legi- Do mesmo jeito a que própria a legi- tradução. a própria legislação, ela vem evoluindo, né? Sim, sim. A lei da mediação só tem 10 anos, né? Vai fazer 11 anos agora em junho. Então, isso que você falou, eu até entendo que não seja nenhum conflito geracional. Eu acho que é uma evolução geracional dos advogados. E aí, E até da legislação claro, também, né? então, se a sociedade, como você disse, Viviane, vem evoluindo, os estudantes de direito também vão evoluindo conforme a legislação vem evoluindo. Então, evolução geracional. E essa evolução geracional está nos trazendo aqui, porque a mediação, ela nunca foi discutida há 10 anos atrás, porque nem tinha lei. O CPC também, de 10 anos, né, com 2015, com efeitos em 2016, ele está fazendo 10 anos agora também, e foi inovador por ter trazido também a mediação. Então, é evolução geracional da advocacia. E aí, o que eu acho importante? É o advogado aquele que já está numa geração um pouquinho anterior do Código de Processo Civil, da lei de mediação, fazer uma especialização, entendimento, aperfeiçoamento profissional. Seja, né? Um aperfeiçoamento profissional para entender que como você estava até falando que ia chegar lá na frente, essa advocacia multiportas é o que hoje está se estabelecendo. O Conselho Nacional Federal da OAB, ele já tem um grande documentos, muitas informações sobre a advocacia multiportas, exatamente para levar o advogado que ele não é apenas aquele advogado de escritório atendendo o seu cliente do outro lado do balcão. Não, existem N possibilidades. A própria mediação, a própria constelação, negociação, E não só conciliação. isso, né? Até profissionais de várias áreas para auxiliar na resolução do conflito. Porque isso também eu acho que é importante. Antigamente... E quando eu falo antigamente, nem é tão lá atrás. Nem olha para mim. Se Fala antigamente, olha, eu tô pensando em mim mesma. Mas qual que era a visão que a gente tinha? Quando o cliente chegava no escritório, o advogado ele tinha que resolver o conflito e se o cliente chegou, o advogado tinha que resolver. Hoje em dia, já existe essa visão de que até os próprios escritórios, eles estão disciplinares, porque eles já entenderam que as questões, os conflitos, eles são multidisciplinares. São matérias especificadas. E assim, a gente precisa do auxílio, a gente precisa de mais auxílio. Mas aí, só para fechar o que eu estava pontuando, eu concordo que existe essa evolução, mas nitidamente a resolução daquela questão era uma resolução que ela estava para além da sentença, ela estava para além do conflito e, com base na mediação, aquelas partes elas precisavam simplesmente olhar umas para as outras. Eram dois irmãos que precisavam ter o seu protagonismo, eles precisavam ser ouvidos um pelo outro e precisavam que ninguém intervisse nisso. Eles precisavam poder falar o que eles sentiam. Só que eles se sentiam não amedrontados pela figura dos advogados, porque os advogados faziam isso. Esses advogados não eram essas pessoas. Muito pelo contrário. Eram advogados, eu conheço os dois, são advogados que fazem muito acordo, mas é aquela coisa de não assumirem a responsabilidade das suas questões. É a terceirização, é o que o Anselmo falou, o que a Fernanda pontuou, é o que a gente está falando o tempo inteiro, as pessoas elas terceirizam. É sobre
eu chegar com um copo aqui e falar, meu problema é esse. Meu problema não é esse, meu problema é lá atrás. Mas eu vou te falar uma coisa que eu acho tão importante a gente estar discutindo isso, e quando você fala dessa questão, eu acho que fica a dica para todo mundo que está escutando, para compartilhar muito esse podcast, para que a gente possa dar Compartilhem. início, né? Vamos falar que dá início, né? A gente está querendo fazer algumas sessões de podcast aqui, para umas 10, para falar sobre o assunto. Por quê? Quando você trouxe o CPC novo de 10 anos, né? É bem novo, gente. Novo Já de tá 10 anos. Ministro da É. 10 aninhos. O que acontece? Ele trouxe uma coisa muito importante. Por quê? Porque você tinha essa litigiosidade toda específica. Então, o que eu venho? Eu venho com sangue no olho, faço uma inicial que eu quero acabar com você. E aí você lia, você nem estava tão nervoso, até você ler a inicial. No momento que você lia a inicial, aquilo sangue subia. Nossa, eu já E você passei falava por isso. assim, agora eu quero falar tudo, aí tirava do tapete tudo que estava escondido, e a sua contestação vinha, e aí acabou. E aí isso. O que o legislador de forma muito inteligente percebeu, gente? É o seguinte, se eu deixar essa pessoa contestar, acabou. Porque ele vai trazer toda essa mágoa e toda essa coisa para o processo, aí não tem mais possibilidade de acordo, né? Fogo. E aí, o legislador foi muito importante nesse sentido, porque ele falou assim: olha, é o seguinte, você apresenta no seu inicial, faz o que você achar que é cabível no teu processo, mas antes que a outra parte apresente a contestação, vamos mediar, vamos conciliar. Então, a partir daí, por isso que eu falo que há 10 anos atrás, as pessoas não sabem o que é mediação e não sabem a diferença de conciliação e acham que é tudo a mesma coisa. E continuaram, infelizmente, por quê? Porque nós temos legislação, nós temos resoluções do CNJ, que eu gostaria que vocês falassem sobre isso depois. Nós temos uma coisa muito importante, que nós temos uma ODS, que é a ODS 16, que determina, né, que justamente o Brasil aderiu a essa ODS no sentido de que paz não pressupõe a ausência de conflito, e sim a prevenção e resolução não violenta. Nós estamos falando de uma ODS, que nós estamos falando de Dia Mundial de Não Violência e Cultura de Paz. Então, a partir dessa necessidade, o que acontece na prática? Nós teríamos que ter profissionais como vocês, maravilhosos, capacitados, para que nesse momento em que a pessoa recebeu aquela inicial, está com sangue no olho, de você pudesse sentar no ambiente e falar assim, é caso de mediação, é caso de conciliação, eu sei a diferença, aqui eu preciso de conciliação, olha, eu disse isso por isso, o que você acha? E naquele momento tem uma oportunidade para que o processo acabasse ali. Só que, infelizmente, sejamos muito honestos. As pessoas não querem nem ir nessa audiência. Falam assim, audiência de conciliação. Chegou. Entendeu? Nem vou lá, gente. Aí chega, infelizmente, Essa é a gente, cereja do bolo. olha, não era para ser assim, mas assim, no país inteiro. Eu vou chegar num Sejus que quero o lugar e o ambiente para isso, e vou ter uma pessoa, infelizmente, que não tem o preparo próprio e vai falar assim, oi, meu nome é Viviane, hoje eu serei a conciliadora de vocês. Tem acordo? Exatamente. Um olha para o outro querendo matar o outro e fala assim, não tem acordo. Doutora, a senhora já conversou com a sua cliente? Doutor, a senhora já conversou com o seu cliente? Tem alguma proposta de acordo? Não, então eu vou levar para juíza. Muito obrigada, foi um prazer. Você já perdeu sua dica. Você quer? Durou 3 Mas- minutos isso. Ó, você tocou num ponto que é crucial e quem for participante da Comissão de Direito Sistêmico sabe que esse é um ponto que eu bato muito. Por quê? Na verdade, por exemplo, quando a gente fala de 10 anos de legislação de mediação, ou até da processual que encampou essa obrigatoriedade de alguns procedimentos, mas a gente já tinha conciliação há muitos anos. Eu fui conciliadora aqui quando era juizado especial, fazia ata na mão, sabe? Não tinha nem computador. E já nessa época foi onde eu comecei a me apaixonar aí por esses métodos de solução de conflitos. Assim, isso não mudou. Desde então, eu entrei na faculdade ali em 2000 e alguma coisa, né? Só fala que não você montava mudou. o processo físico com caneta. Exato. Não mudou os advogados. Ou seja, já existia um procedimento, uma porta aberta, um método onde era possível a gente tentar construir a paz, onde a gente
tentar, né, dar a voz para as partes, já existia. E desde então, eu particularmente continuo vendo que os advogados não se preparam para conciliação, é só uma audiência de conciliação. Ele liga para o cliente e vai falando, é só uma audiência de conciliação. Tranquilo. Ele não preparou o cliente. E eu vejo isso ainda hoje, porque nas audiências de conciliação, eu vou tentando conduzir ele para uma mediação e a outra parte vai assustando ali, vai ficando incomodada, enfim. Mas a gente está ali para isso. Então, assim, já existe uma porta aberta há muitos anos que ela não é devidamente explorada, e aí vem a nossa responsabilidade, enquanto profissional, enquanto aplicador da lei, se for o caso, ou gestor de conflitos, para a gente fazer isso com responsabilidade, porque às vezes a mera conciliação é o melhor caminho para as partes. E a gente não olhou para isso, a gente não ofertou com responsabilidade isso para o cliente. E o cliente, às vezes, nem sabia da existência disso. E cabe a nós, enquanto representantes dele, aí, olhando só para o aspecto legal, a gente trazer para o cliente prós, contras de tudo, né? Essa é uma porta muito importante que não adianta a gente querer avançar para as outras, para as demais portas, se essa que já é tão institucionalizada, tão, né, já banalizou. Então, assim, é uma construção, né, social de como que a gente consegue solucionar os conflitos, mas eu gosto muito de chamar a responsabilidade para o papel do advogado também, para fazer isso de uma maneira que, às vezes, isso encurta tantos caminhos, né? E aí, qual que é o custo de um processo, né? E a gente não vai falar só de custo financeiro, a gente tem custo emocional, custo da própria justiça, né? De às vezes estar ocupando com causas que a gente poderia ali estar negociando entre a gente ou conciliando entre a gente, e isso é só varrido para debaixo do tapete. Deixa eu só complementar, Fernanda. Desculpa. São três questões que são muito importantes a gente deixar bem claro, principalmente o pessoal que está nos vendo. Basicamente, assim, uma forma bem simples, o que a gente consegue diferenciar a mediação da conciliação? Fala para a câmera, por favor, que é importante. Explica, por favor. Por favor. Bem resumido, na conciliação, a gente tem como objetivo um acordo. É simples assim. Negociação. Negociar, acordar. Na mediação, o acordo não é o ponto principal. O ponto principal é comunicação entre as partes. Então, você pode não chegar a um acordo numa mediação, mas se as partes estão saindo de lá, conversando, se comunicando, porque a gente chega muitas vezes na mediação, uma parte está do lado de cá, outra parte está do lado de cá, nem olha um para o rosto do outro. E aí o objetivo é fazer o acordo. Eu estou ali para fazer as pessoas fazerem acordo, você não quer nem olhar um para a cara do outro? Não, é comunicar. Então, basicamente é isso. E aí eu vou trazer dois papéis importantes para a gente complementar o que eu falei. O outro ponto é a responsabilidade do advogado. O advogado ele tem que entender isso do seu cliente. Ele tem que entender o contexto daquilo que o cliente chegou no seu escritório. Ele quer fazer um acordo, mas ele não está nem falando com a outra parte. Eu vou para uma conciliação em que apenas o advogado fala e o cliente fica ali no escanteio, no cantinho, sem falar nada. E aí eu, advogado, com outro advogado da outra parte, é que a gente vai pegar ali e fazer negociação. E está escanteado. Ele não está falando nada? Ué, então ele está ali, não faz parte. Ele é um CPF. Aí sim ele é um CPF. Mas a responsabilidade não é só disso. O advogado tem que trazer o cliente e colocar do lado dele, auxiliar tecnicamente numa negociação. A importância do advogado não ser apenas o advogado processual. Ele tem que ser um advogado que ele tenha responsabilidade na negociação, porque ele é um técnico, ele tem que entender de negociação. Aí a responsabilidade, que é o terceiro ponto, é do próprio conciliador, que esse conciliador ele faz parte do judiciário. Aí é o conciliador, é o mediador e o próprio juiz. Porque se o juiz, aqui como você falou, chegou ali, entendeu, antes de fazer a contestação, vamos partir para
conciliação ou mediação, de acordo com o filtro que o próprio juiz vai fazer, porque ele tem competência para isso. Qual o processo que você vê fazendo isso? Não conheço. É muito mais simples, porque o próprio sistema, seja EPROC, seja PJE, ele vem no automático e joga para uma contestação, o prazo de contestação. Então, Tá no sistema, tá no né? Tá rodando. sistema. Então, o juiz é muito prático. Ele tem são 80 milhões de processos no Brasil? São. Mas o juiz tem que ter essa capacidade. E aqui, quantos juízes que a gente já solicitou diversas vezes pegam isso e manda para um Sejusc, manda para uma câmara de mediação, manda para mediadores profissionais que estão credenciados no tribunal. Não fazem. Então, essa responsabilidade do judiciário em colocar um conciliador, mesmo que seja estagiário, seja do juizado, seja do Sejusc, habilitado a fazer uma conciliação. Habilitado. Nós, da Comissão de Mediação, já nos propusemos a fazer não vou falar uma reciclagem, mas fazer uma especialização, uma melhoria na qualidade dessa conciliação que os estagiários estão fazendo. Já tem 1 ano que a gente já solicitou isso ao tribunal e ainda não houve um retorno. Ela fala assim, não, vem aqui, melhora o conciliador. Aí agora nós, advogados, é que temos que chegar e falar assim, precisamos melhorar essa qualidade. Por que pra gente é muito simples? E todo mundo reclama, nós advogados a gente reclama, todo mundo reclama. Mas por que não chega lá e fala assim, vamos melhorar a qualidade dessa conciliação? Então a gente tem que fazer isso, é para a qualidade nossa, é para melhoria processual nossa mesmo. Então faça aí, a comissão de mediação está disposta a auxiliar, porque é comissão de mediação e conciliação. Então nós estamos dispostos a isso. Agora, precisamos buscar, seja a OAB cobrar isso do judiciário e o judiciário ter a responsabilidade de também trabalhar nesse aspecto. Tá? É só para complementar o que a Fernanda estava dizendo. Puxando o gancho aqui para também esclarecer. Direito sistêmico e constelação. A Câmara aí, por favor. Existe uma diferença. E a gente fala isso o tempo todo lá na Comissão de Direito Sistêmico. Quando a gente fala de constelação sistêmica, a gente está falando da ferramenta, do processo terapêutico. Mas quando a gente fala de direito sistêmico, a gente está falando de postura. Postura de aplicação ali aqui no judiciário. Quando a gente fala de postura, a gente não está falando especificamente da aplicação da técnica. Eu, enquanto advogada, não aplico a constelação no processo. Eu aplico a postura. E aplicar a postura é justamente ter esse olhar que vai para além do processo, para além do conflito. É olhar para as pessoas. Então, é ter esse olhar de que não é só o objeto do processo. E quando a gente consegue entender que quando a gente está falando de constelação, de direito sistêmico, a gente não necessariamente está falando de constelação, mas o que também não exclui a constelação como uma ferramenta que pode ser utilizada como meio lícito, regulamentado, inclusive, pelo CNJ, nós temos aqui em Minas, inclusive, portaria que regulamenta o uso das constelações no tribunal. Nós estamos falando que qualquer advogado, ele pode aprender a se capacitar a ter esse olhar sistêmico. Ele não precisa ser constelador. Eu sou uma consteladora. A Fernanda tem formação em constelação, mas isso não significa que para ter o olhar sistêmico precisa ser constelador. Inclusive, hoje em dia, nos cursos de mediação, nas formações de mediação, tem um módulo de constelação sistêmica, porque a visão sistêmica, ela amplia essa visão de olhar para o outro, para além do conflito. É que a gente tem falado da necessidade, né, do profissional estar sempre se capacitando e a gente discutir sobre isso. O que é mediação, o que é conciliação, o que é direito sistêmico, que isso é um direito, né, que eu não estou afastando a questão da norma disso, né? E a gente tem falado de questão de outras formas de resolução do conflito.
Então, para além dessas questões, por quê? Nós temos um judiciário que está sobrecarregado, isso é fato. A minha querida inteligência artificial está aí para ajudar, eu sou uma fanática Nossa, por ela. querida. Então, assim, eu sempre vou defendê-la, desde que tenha a direção humana, obviamente, isso aí fica claro sempre também, mas no sentido de que o judiciário também está tentando vários modos, várias questões para essa resolução do conflito, e quando a gente traz também essa questão da desjudicialização, nós já estamos verificando que algumas questões passaram para o cartório, até mesmo a questão de inventário, a questão da gente poder, já tem projetos para fazer a questão de execuções, então várias questões estão sendo delegadas para, não vou dizer delegado para terceiro, mas assim, você tem uma outra porta disponível para que você não tenha obrigatoriamente que recair direto no judiciário. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessas outras portas também que a gente possa apresentar. Posso falar? Por favor. Deixa eu dar o pontapé inicial, então. Bom, a questão, né, de multiportas, né, advocacia multiportas, a própria OAB já reconhece, entende essa necessidade e ela abre esse leque, né? Porque a gente não tem apenas, até como a Carol estava dizendo, não temos somente a mediação, não temos somente a conciliação, nós temos o direito sistêmico, nós temos a constelação, nós temos um processo negocial, né? Então todas essas são formas em que o próprio advogado ele pode trabalhar isso. Ele precisa da capacitação? Precisa. Todo advogado ele tem que ser mediador? Não, ele não precisa ser mediador, mas ele precisa entender que existe essa mediação, existe uma constelação, existe uma forma de negociação, e se ele entende, então ele chama um profissional habilitado. Ele chama um advogado, porque para ser mediador não precisa ser advogado, né? A lei fala que tem que ser nível superior acima de 2 anos. Então, ele pode muito bem procurar qualquer outro profissional, exatamente. Nós temos a arbitragem, né? A arbitragem que é um modo mais antigo, né? A lei de arbitragem, se não me engano, está fazendo 30 anos agora, né? Então, a lei de arbitragem, se não me engano, tem 30 anos, está tendo vários eventos no Brasil a respeito, né, da lei da arbitragem, mas a arbitragem, ela, apesar de ser muito boa e que traz muito resultado, ela não é consensual, né? Ela não tem a consensualidade como um ponto importante. E também ela demora também, né? De certa forma demora. A mediação é muito mais rápida, a conciliação é muito mais rápido. O direito sistêmico, acredito também que tenha muito mais agilidade do que a gente encontra hoje nos processos judiciais e na própria arbitragem. Então, a busca dessa multiportas cabe a nós advogados. Buscar e levar ao cliente. O cliente vai entender? Não. Mas ele precisa explicar ao cliente. Olha, existe essa possibilidade, eu posso buscar isso? Sim. Aí o cliente, pelo menos os meus, falam assim, olha doutor, se o senhor acha que essa é a melhor, vamos fazer. Então, o resultado é de 80% a 90%. Quando a gente leva isso ao cliente, não a mediação, solução, 80% a 90% é solucionável e muita gente não acredita. O cliente te contratou porque ele confia na Exatamente. sua responsabilidade técnica. E aí a tecnicidade que é importante ao mediador, ao advogado. Fazer um pontinho antes de passar para a Fernanda. As pessoas não, vamos falar, os profissionais da advocacia às vezes ficavam anteriormente com medo, no sentido de que você ia reduzir os honorários se eu fosse para essa parte. Judicializar era melhor financeiramente para o advogado. Então, essa Eu questão... só o extrajudicial hoje. Eu vou entrar em 2 pontos, então. Primeiro que, quando a gente fala em tribunal multiportas, a gente já entende que é o próprio judiciário institucionalizando portas, né? Então, ele cria leis, ele cria parâmetros, ele cria procedimentos onde nós vamos lá bater na porta e ver qual que é a melhor porta pro nosso cliente. E a OAB acompanhando isso. Hoje, se a gente abrir a nossa tabela de honorários, lá nós vamos encontrar os honorários já institucionalizados também para as práticas colaborativas. E aqui eu gostaria de abrir um pouco o leque do que é essa multiportas, né? Então, a legislação ela institui essas portas. Algumas já vinham de alguns anos ali abertas, mas pouco exploradas, como a conciliação.
A negociação já é uma coisa um pouco mais inerente, né? Mas a gente tem a negociação, a conciliação, a mediação tem hoje uma legislação específica ali desde 2015, já institucionalizada. A gente tem a justiça restaurativa já sendo utilizada em Uberlândia, em especial, com mais amplitude na Justiça Federal já há alguns anos. A gente já começa a ver isso caminhando até a passos largos no TJ com relação ali às esferas penais, que é onde realmente é mais adequado. A gente tem as práticas colaborativas, né, onde, voltando ali naquele gancho da gente incluir esses profissionais, onde a gente consegue colocar ali, às vezes, fazer estudos sociais dentro da prática colaborativa, a gente consegue ter contador nos auxiliando, enfim, psicólogos, né, muito especialmente aí lembrado. Então, assim, a gente já tem hoje um leque de portas, né, ali onde a gente precisa não só ofertar para o cliente, né, a gente precisa, assim, eu fico um pouco... A mediação, ela chega a ser desafiadora, porque às vezes a gente precisa ensinar para o advogado como que se dá o procedimento da mediação dentro de uma mediação. E isso às vezes é um pouco, assim, cria um embate desnecessário, né? Onde a gente busca, na verdade, é tentar facilitar o conflito, melhorar o relacionamento das partes, mas a gente precisava também de uma participação efetiva do advogado para ele ler lá na lei de mediação qual que é o papel dele, qual que é o papel do cliente dele, para isso se tornar também uma via para o advogado, né? Então, assim, ele entender que ele pode usar aquilo ali, inclusive pré-processualmente. Às vezes ele nem precisa distribuir o processo, ele pode encaminhar um advogado, o cliente dele, pré-processualmente, onde ali ele vai ter mais um leque. E digo mais, existe hoje uma isenção de custas importante. Então, assim, por exemplo, quando ele fala da arbitragem, hoje é um procedimento que ele é um custo altíssimo. E na mediação pré-processual, ou até dentro da mediação, a gente consegue ali verificar essa questão das custas, né, que hoje também é um fator importante. Então, a gente precisa conhecer as técnicas, saber bater na porta certa e, às vezes, até recuar. Porque, às vezes, gente, a gente fica muito apegado em, às vezes, algum procedimento, mas, às vezes, só facilitar o diálogo entre as partes é a melhor técnica possível. E isso a gente consegue fazer dentro do escritório. Essa que é a questão da postura sistêmica do advogado, né? Esse olhar sistêmico, onde, às vezes, só possibilitar esse diálogo, voltar a restabelecer um nível de relacionamento onde a gente vai conduzir, às vezes, até dentro do processo, um processo melhor, entendeu? A gente não precisa escolher a porta A ou B, se trancar lá dentro e não sair lá de dentro. Então, a gente consegue utilizar as estruturas, as ferramentas. Eu utilizo muitas ferramentas da prática colaborativa na advocacia convencional. Por quê? Porque é uma coisa que facilita o entendimento do cliente, ele abre o leque de possibilidades para a solução, porque todo mundo quer a solução. O judiciário quer a solução para se tornar mais eficaz, mais efetivo. O cliente busca a solução para a pacificação social, para resolver o problema dele de verdade, não é só pegar a sentença, botar no bolso e levar para casa. Ele quer conviver melhor na vida, né? E para o advogado também. Isso custa. E aí eu só queria, só para finalizar, eu te falo que construir um acordo dá muito mais trabalho para o advogado enquanto gestor de conflitos, e aí a gente precisa manter essa remuneração que seja justa e com apoio da OAB, porque dá muito mais trabalho eu ter vários níveis de contato com o cliente do que só conduzir um processo. Então, é importante que a gente conheça as portas, que a gente explore as portas, mas que a gente também reconheça que é trabalhoso também, né? A gente acabou assumindo um papel que é um pouco... exatamente, que é um pouco do judiciário, né? Assim, vamos gerir esse conflito aqui, então, aqui dentro, né? E isso tem um custo, tem uma demanda que é importante, que a gente precisa reconhecer que isso é trabalhoso. Fazer um acordo quase nunca é mais fácil, porque a gente tem dessa, né? Se for o acordo é mais barato, Dora, é muito mais trabalhoso. Para mim é muito mais trabalhoso, né? As pessoas é muito mais difícil. O nível de contato, o tempo de contato, a qualidade do contato que eu vou ter com o meu cliente para construir um acordo é muito mais
trabalhoso do que só peticionar no processo e conduzir dessa E eu forma. gostei muito quando você usou esse verbo, construir, né? Aquilo é construído numa construção. E a gente tem falado muito de transformar a pessoa em CPF, independente se for uma decisão judicial ou se for um acordo, não existe um CPF, né? Na realidade, existe uma sociedade toda, porque o núcleo familiar vai ser atingido, as pessoas. É o sistêmico, né? Exatamente, é o Eu sistema. não vou atingir. Uma decisão não vai atingir uma pessoa, um CPF. Ele vai atingir a várias pessoas e isso é importante. Eu vou só cutucar, eu tô até com medo de fazer isso, que eu vou cutucar a Carolina, mas assim, nós estamos terminando. Então, assim, eu vou lhe dar 1 minuto para uma pergunta de 1 milhão para muito tempo. A mulher advogada nessa postura, nessa questão, nessa sociedade. Vamos voltar lá um pouquinho, porque antes você sentava numa mesa para negociar, infelizmente em alguns lugares ainda é assim, uma mulher na mesa com 30 homens. E como que você negocia e como que é a postura e como que você vai fazer isso? Então, realmente é a pergunta de 1 milhão. E inclusive trazendo aqui o sistêmico, né? A gente ressalta muito que temos dentro de nós o masculino e o feminino. Não dá para negar isso. E não dá para a gente excluir o masculino. E não dá para excluir o masculino não só de dentro da gente. Não dá para excluir o masculino que está aqui na mesa negociando com a gente. Então, uma coisa que eu percebo é que nós estamos o tempo todo lutando para ter este lugar de igualdade, mas na minha concepção, a gente está o tempo inteiro querendo ser empoderada. A gente não. Eu não quero ser empoderada, porque eu já sou apoderada. Eu já tenho esse lugar. Então, uma coisa que eu percebo, e eu sei que é uma luta muito genuína, porque realmente as mulheres elas estão em muitas condições de vulnerabilidade e a gente precisa olhar para isso com muito respeito. Eu atuo na área de família há 22 anos e, obviamente, a gente vê mulheres nitidamente em condições de vulnerabilidade. E aí nós não estamos falando só da mulher advogada. E, gente, realmente existe uma condição de desigualdade. A sensação que dá é o seguinte: na hora de dar um lugar para a mulher sentar aqui nessa mesa e falar assim, nossa, doutora Viviane, você é incrível, te coloca nesse lugar. Doutora Carolina, você é maravilhosa, te coloca nesse lugar. Mas aí na hora, de repente, de negociar, parece que você é invisível ali. Principalmente numa mesa que tem vários homens. Muitas vezes eu me senti invisível numa mesa de negociação onde eu tive que me fazer ser vista. E me fazer ser vista não era gritar, não era falar mais alto, mas era realmente, às vezes até com doçura, às vezes até com voz baixa, uma coisa que quem me conhece de verdade, a Fernanda me conhece de verdade, nem é tão fácil assim. Olha que eu sou uma pessoa muito amorosa, mas não é da minha natureza ser assim tão suave, tão doce. Mas às vezes a gente precisa, nesse lugar, ativando o nosso feminino na doçura, que a gente vai conseguir alcançar esse lugar. Eu quis puxar isso não só para uma fala em termos dessa questão de vulnerabilidade, mas para mostrar a importância mesmo dessa questão do direito sistêmico, do tanto que te transforma enquanto profissional. Exatamente. Porque a partir do momento que você tem capacitação, que você tem uma visão do todo, que você sabe que o problema não é aquele CPF, a visão é outra, eu vejo um profissional melhor, eu vejo o que você pode trazer não só para o seu cliente, mas para a tua vida. Então, quando a gente está instigando que todo mundo venha escutar sobre isso, é que nós não estamos falando isso só para o cliente, só para o resultado que ele vai ter. Nós estamos falando para o próprio profissional, né? Independentemente do sexo, da escolha de tudo, De é como uma gênero. pessoa melhor, né?
como isso que nós estamos trazendo, essa fala, esse tema, pode trazer um profissional melhor, uma pessoa melhor. Porque você não vai ser militar no profissional, obviamente você vai trazer isso para a tua vida, né? Como isso nos conecta com as pessoas. E as pessoas não é só o nosso cliente. Isso nos conecta com o nosso cliente, isso nos conecta com o outro advogado, com o nosso colega, inclusive com a outra parte. Se a gente está num processo aqui de mediação e eu preciso acessar a outra parte, como é que eu acesso a outra parte se eu tô aqui levantando, se eu tô dura, entendeu? Criando muros. Exatamente. Então eu preciso. Muito bom. Agora eu vou dar 30 segundos para cada um, cronometrado ali, que nós já estouramos nosso tempo. Por favor, suas falas finais, doutor Fernando. Bom, diante de tudo que a gente conversou aqui, né, eu gosto de sempre reforçar essa postura do advogado com um olhar sistêmico. Eu gostaria de convidar as pessoas, né, o profissional, ou até as pessoas que se vinculam a esse tema, que gostam dessa forma de caminhar pela vida e pela profissão, que se quiser contribuir, vir dialogar com a comissão, que as portas estão abertas. Multiportas. A própria OAB sendo uma instituição multiportas, mas eu gostaria de fazer o convite formal para quem quiser participar da comissão, as portas estão abertas. A gente tem reuniões que aí a gente consegue, às vezes, encampar desde pessoas que não conhecem ainda sobre o tema, quanto pessoas que já têm qualificação, vêm trocar com a gente, vêm dialogar com a gente. E, muito obrigada. Nós que agradecemos sua participação. Doutora Carolina. Eu gostaria de dizer que a advocacia e o conflito, né, para além do conflito, eu acredito que deva ser uma conexão. A gente precisa se conectar. E nós, como profissionais do direito, a gente precisa também olhar para nós, para as nossas questões. E o direito sistêmico me ensinou muito isso, a constelação me ensinou e a mediação também me ensinou isso. E eu aprendo isso com a advocacia todos os dias. Através dos meus clientes, eu me conecto cada vez mais comigo e com as minhas questões. Então, eu convido todos os profissionais, não só advogados, todos os profissionais do direito a refletirem sobre isso. E estendo o convite à Comissão de Direito Sistêmico, porque eu acho que é um ambiente extremamente necessário para a gente fazer essas reflexões. E já ressaltando que essa postura ela se aplica em todos os âmbitos, empresarial, na nossa vida pessoal. Então, reflitam sobre isso. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Foi excelente. Foi um prazer contribuir. Doutora Selma. Então, queria convidar também as pessoas, né, quem quiser participar da comissão de mediação, né, como a gente falou, não precisa ser advogado para trabalhar com mediação, né? Então, todos da sociedade estão convidados, profissionais, especialmente advogados, né, que é o público que a gente está mais atuando, para que possam entender um pouquinho, né, levar alternativas ao seu cliente. E, além do mais, a mediação ela não é apenas técnicas, né? Ela tem filosofia atrás disso, ela tem psicologia atrás disso, ela tem vários elementos que você vai trazer, como vocês falaram, para sua própria pessoa, né? Para você poder colocar um ensinamento intrínseco e se tornar uma pessoa melhor, né? Reconhecer que o outro, é uma pessoa, não é um CPF, é uma outra pessoa. Então, a gente, como objetivo aqui, né, daquilo que a gente trouxe, a humanização. Estamos todos iguais, homens, mulheres, não interessa, né? Então, a gente precisa trazer isso. E a igualdade entre as pessoas, você vai entender quando você olhar para aquela outra pessoa e falar assim, aquilo é uma pessoa como a mim. Olhar no espelho, né? Ter uma ideia de que aquela pessoa é igual a você. Então, venha para a comissão de mediação também, direito sistêmico, porque está tudo interligado, né? A gente não consegue fugir disso. Não né? dá para separar. Então venha
venha para você entender um pouquinho mais e trabalhar isso. Perfeito, muito obrigada pela tua participação. Como vocês viram, o tema aqui, nós vamos ficar mais uns 3 anos aqui. Parte 2, vamos fazer para parte 2, por favor, OAB parte 2. Então fica o convite para que vocês efetivamente compartilhem, né, que vocês que estão assistindo, para que vocês passem para outras pessoas, porque esse tema é muito importante, a gente tem que discutir. E nós temos outros episódios tão importantes quanto, né, do Pod Jus, que é o nosso podcast da UAB Uberlândia. Sigam as redes sociais da UAB Uberlândia, que você vai ter muito conteúdo. E se você, ainda que você não seja advogado, saiba que você pode participar das comissões temáticas. Então se aprofunde a respeito, nós temos diversas comissões temáticas, tanto na questão de todas as áreas que você possa imaginar. Então, nosso muito obrigado pela participação de todo mundo. Estamos esperando vocês nos próximos episódios. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.